Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado essa semana é o sociólogo, cientista político, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, João Trajano. Qual é a especialidade, uma das maiores especialidades do João? Brizola, Leonel Brizola e o brizolismo. O ex-governador gaúcho, ex-governador do Rio de Janeiro, faria 100 anos essa semana. E ele tem uma importância imensa na história da República, não só porque quase foi presidente da República, mas principalmente porque o Brizola tem uma característica única entre todos os personagens históricos. Ele é o elo de ligação entre a democracia que nós vivemos entre 1945 e 64 e a democracia que nós vivemos de 1985 para cá. Tancredo Neves e Miguel Arraes viveram um pouco do período da Nova República, mas foi muito pouco. Brizola não. Brizola se elegeu governador 2 vezes do Rio de Janeiro, foi candidato à presidência da República por muito pouco. Não chegou ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello em 1989, ainda foi, em 1998, candidato a vice-presidente na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brizola é aquele sujeito que tem uma carreira política inteira como personagem, um dos personagens principais da política nacional na República de 45 e tem uma carreira inteira como um dos principais personagens da política nacional na República de 85, na Nova República. Então, a gente meio que tem que voltar a essa história, a esse personagem que é o último líder histórico do trabalhismo, né? A gente tem Getúlio Vargas, João Goulart e, por fim, Leonel Brizola, por um motivo muito simples. Primeiro, porque, por um lado, Lula está ensaiando repetir o papel de Getúlio Vargas e se eleger, tantos anos depois, novamente presidente da República. Quer dizer, o Lula pode vir a se tornar o grande líder político popular brasileiro a disputar com Getúlio Vargas essa primazia de ícone máximo da esquerda na história da República. Agora, também porque há Ciro Gomes. Pela primeira vez, o trabalhismo tem no Ciro um líder que pode fazer frente pode carregar de novo essa trajetória, essa tradição que é a dessa coisa que nós chamamos trabalhismo. Agora, isso tudo está certo? Quem é o verdadeiro herdeiro de Brizola? É o Ciro. O Ciro é um trabalhista, a gente pode dizer isso, no sentido que Brizola, Jango e Getúlio foram. O Lula é um novo Getúlio. Como é que o Brizola, como é que, entendendo a figura do Brizola, a gente entende o que a política do Brasil foi e o que a política do Brasil é? O João Trajano é a figura certa para nos ajudar a pensar em tudo isso. Então, do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista da história, quem foi Brizola? O que é o trabalhismo? Como olhar para Ciro? Como olhar para Lula? É disso que nós conversamos. Vem com a gente. João Trajano, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar hoje. Pô, um prazer para mim, Pedro. Obrigado pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super legal. João, deixa eu começar te contando uma história, porque é uma história que eu gosto de contar. Eu devia ter uns 6 anos de idade, tá? Final de 1980, talvez 1981. Na época eu morava em Petrópolis. Meus pais tinham... Início de 1981, meus pais tinham voltado de um período de alto exílio. E, embora cariocas, estávamos morando em Petrópolis. E uma tia do meu pai, que aliás é quem me ensinou a ler, de certa forma, em português, uma tia do meu pai, velha comunista, prestista, estava junto com Prestes se aproximando do Brizola nessa época. E nosso papo, gente, fundamentalmente hoje é sobre Leonel Brizola. Pois bem,
E ia haver um encontro qualquer, o Brizola estava começando a campanha eleitoral que ia levá-lo a se eleger pela primeira vez governador do Rio de Janeiro. Ia ter um encontro qualquer, eu não sei quais eram as circunstâncias, mas tinham várias pessoas com alguma importância na cidade lá. E meu pai me levou para esse encontro. Eu era um menino de 6 anos de idade. Eu sei que o Brizola foi cumprimentando as várias pessoas e, num determinado momento, olhou para mim e me deu um abraço, do qual eu tenho uma memória viva de tudo o que eu senti daquele abraço até hoje. Porque era um abraço de pai, era um abraço com afeto imenso. Era... Por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu não tenho muitas memórias dessa época, de 6 anos de idade. E não era exatamente uma coisa rara ser apresentado ou conhecer políticos que tinham algum tipo de importância, mas desse abraço eu lembro vividamente. Anos depois, eu voltei a ter contato com o Brizola como jornalista, e ele ex-governador, depois candidato a vice-presidente na chapa com Lula. E conheci muitos outros políticos. Eu acho que eu nunca conheci, talvez o Lula, mas o Lula é mais velho. Eu acho que eu nunca conheci um político que tivesse essa característica desse carisma weberiano, dessa coisa que é difícil de escrever sem apelar a termos como mágica. Alguma coisa o sujeito tem que... Isso é absolutamente independente de qualquer posição política que ele tome. É aquela coisa de você se vê envolvido e você se sente, de alguma forma, muito importante, porque aquela pessoa, aquele político te dá essa sensação. O Brizola era, você tem essa impressão, um político muito ímpar, muito fora do normal de outros políticos por conta dessa característica? Ou uma fantasia infantil minha, de alguma forma? Pedro, eu acho que sim, o Brizola ele tem uma trajetória ímpar. Ele é uma liderança que ocupa um lugar muito importante na história republicana brasileira, não é? A trajetória do Brizola começa praticamente no mesmo momento que nós temos a nossa primeira experiência de democracias de massa, que é justamente no período pós-Estado Novo, né? E é exatamente aí que Brizola começa a sua trajetória política no Rio Grande do Sul. E, ao longo de mais de meio século, o Brizola atua sempre de uma forma muito incisiva, muito assertiva, e se posiciona de modo muito contundente em relação às grandes questões nacionais. Isso desde o início da sua trajetória política, que foi uma trajetória longeva, até os seus últimos dias de vida, né? Se você fizer uma pesquisa de arquivos da imprensa, às vésperas da sua morte, Brizola estava se posicionando em relação às questões centrais da política nacional, né? Então, o Brizola, ele é de fato, ele conquistou, é indiscutível, né, que ele, a despeito de não ter se tornado presidente da República, né, que era o grande projeto, o grande sonho, não somente dele, mas de quem esteve no seu entorno, ele conquistou um lugar muito singular na história republicana brasileira e na história da nossa democracia de massas, né? E o carisma que caracterizou a sua atuação política foi certamente um dos aspectos
do seu jeito de atuar que garantem esse lugar, mas certamente ele não é o único aspecto, né? Não é a única singularidade, não é a única virtude dessa liderança que o coloca no lugar histórico que ele ocupa, né? Mas certamente, se nós pensarmos, né, em grandes lideranças de massa da nossa história política, certamente o Brizola ocupa um lugar de destaque. O Brizola tem uma outra característica que eu acho que é importante da gente falar aqui, que é o seguinte: ele é um dos poucos políticos que era extremamente importante. No fim da República de 45, ele já era um dos grandes nomes da política nacional. E não só por ser cunhado de João Goulart. Ele era governador do Rio Grande do Sul. Né? E como governador do Rio Grande do Sul, se tornou o principal líder janguista. Né? Desde o processo ali em 61, quando o Jânio renuncia, ele é o cara que puxa o embate contra a tentativa de golpe militar em 1961 e tudo mais. Ele volta a se tornar um político muito importante na cena nacional quando a ditadura entra em decadência no final do governo Geisel, principalmente durante todo o governo João Figueiredo. Existem outros políticos que eram importantes pré-64. Miguel Arraes, Tancredo Neves. Ulisses não era tão importante assim. Ulisses se torna um nome mais importante, Mário Covas. Eles começam a se tornar mais importantes já durante a ditadura militar. Né? Os três grandes líderes, JK, Lacerda e Jango, morrem naquele arco final da ditadura. Então você tem ali Tancredo, Miguel Arraes e Ulisses. Miguel Arraes volta fraco e não volta a se firmar como uma liderança política. O Tancredo, obviamente, sim, mas o Tancredo morre em 85. Então, o Brizola é essa, de certa forma, a única referência política que nós temos como um líder importante da nova República no seu primeiro terço, que já era um líder importante lá atrás, no período democrático. O Brizola é o único. Ele está sozinho nesse jogo durante esse processo inicial da Nova República. Agora, a Nova República é muito diferente, por muitos motivos, da República de 45. Você acha que o Brizola, pré-64, e o Brizola, a partir da fundação ali do PDT, 79, 80, ele é o mesmo político? Ou você tem a impressão de que ele já é um político de alguma forma diferente? Ele representa o mesmo conjunto de ideais, a atuação... Há mudança? Eu acho que é assim. Eu acho que nenhuma liderança política, por mais carismática que seja, sobrevive, não é, com tanta importância como o Brizola teve durante meio século, como eu disse há pouco, né, durante 50 anos, sem se atualizar, não é, sem se modificar, sem acompanhar as vagas das novas conjunturas e dos novos momentos. Não é? É possível, sim, identificar, por um lado, a existência de vários Brizolas ao longo da sua trajetória política, desde suas primeiras experiências lá no Legislativo, no Rio Grande do Sul e tal, até os últimos momentos da sua atuação política. Eu acho que há vários Brizolas. Agora, há também, por outro lado, uma espécie de eixo, né, uma espécie de esqueleto, de estrutura, né, que se mantém, se não exatamente a mesma, muito coerente, né, ao longo de todos esses anos. Não é? Então, acho que para a gente entender a importância do Brizola nos diversos momentos da nossa vida política, na nossa experiência política enquanto ele esteve atuando, é muito importante contextualizá-lo, né, colocá-lo em situação, não é? E perceber, por outro lado, como que nos vários contextos, nas várias conjunturas em que ele atuou, havia
associada a essa capacidade de atualização, de percepção do novo, de percepção dos novos arranjos, do novo Brasil em que ele atuava, não é? Aqueles elementos dos quais ele não abria mão. Eu posso te indicar alguns antes de falar, talvez, dos diferentes contextos, que são todos muito importantes, muito fascinantes para quem se interessa por política, por quem se interessa pela vida pública, né? Em primeiro lugar, o Brizola ele sempre teve uma sensibilidade popular muito aguçada, né? Então, você citou várias lideranças importantes, Covas, Tancredo, você poderia ter citado Sarney, por exemplo, que é uma liderança que, né, surge na Bossa Nova, né, da UDN e tal. Várias lideranças que tiveram também uma atuação muito longeva na política, mas é difícil encontrar, mesmo em figuras como Jânio Quadros, né, que teve o seu momento de apelo popular, João Goulart, que foi uma liderança, sem dúvida alguma, muito importante, é difícil identificar neles a capacidade de articulação, de comunicação com as camadas mais pobres da população que o Brizola tinha, né? O Brizola, desde o início da sua trajetória, se caracterizou com a liderança popular. Isso, obviamente, gerou muitos ganhos, muitos benefícios para a sua atuação, para o seu desempenho político, e, por outro lado, também muitas críticas, né? Os críticos do Brizola são tão contundentes quanto aqueles que o apoiam e apoiavam, né? E, independentemente dos adjetivos que nós quisermos dar a essa característica do Brizola, é indiscutível que ele sempre teve, na sua atuação pública, uma pegada popular muito grande. Ele sempre procurou se posicionar como uma liderança política que estava falando para os pobres, para os trabalhadores, para as camadas mais baixas da estrutura social brasileira, né? E ele não somente fazia isso retoricamente, mas transformava esse tipo de atitude retórica em políticas públicas quando ele esteve à frente de executivos, como, por exemplo, na área da educação pública, né? O Brizola é muito lembrado pelo projeto dos CIEPs a partir do primeiro governo dele no estado do Rio de Janeiro, mas desde que ele foi governador do Rio Grande do Sul, a atuação dele, o investimento, né, das administrações dele na educação pública, os investimentos sempre foram muito altos, não é? E a educação sempre foi um campo prioritário da atuação dele, exatamente em função dessa percepção meio republicana que o Brizola tinha, né, do papel do poder público na sua lide, né, no seu tratamento com as camadas populares e, sobretudo, com as camadas mais baixas. Aquela criança que abraçou o Pedro criança, por exemplo, né? Ele teve muita sensibilidade sempre em relação a isso. Então, ele sempre se caracterizou como uma liderança popular. Em segundo lugar, ele sempre esteve alinhado, no período da República de 45, de forma muito contundente, mas depois, na Nova República também, com uma lógica, aspas, nacionalista, nacional desenvolvimentista no campo da economia, não é? Isso que fez com que o Brizola, nos seus últimos anos de atuação política, fosse identificado até como por certos setores liberais, certos setores de centro-esquerda, como um político ultrapassado, né? Quando aquela febre da globalização, né? Da transnacionalização das economias e tal, chegou a seu ápice, Brizola continuava defendendo, né, que cabia ao poder público estimular, né, criar condições, ou pelo menos não atrapalhar, né, que a indústria nacional, né, a capacidade produtiva, né, nacional crescesse, gerando empregos, gerando riqueza, né? Então, isso que nós chamamos de nacional desenvolvimentismo, que muitas vezes, em muitos momentos, soou como a ponta de lança, a vanguarda da vanguarda na política,
em outros momentos, da política econômica, em outros momentos, numa retórica meio ultrapassada, meio arcaica, né, Brizola firmou pé nesse tipo de abordagem, no que eu acho que, em alguns aspectos, dá muita saudade, né, uma liderança com essa sensibilidade, com essa pegada. Esse é o segundo aspecto. E um terceiro aspecto é a incrível capacidade do Brizola de transformar a adesão à figura dele, né, essa adesão simbólica que sempre foi muito forte ao longo de décadas, a figura dele, o que ele representava, a capacidade de transformar isso em voto. O que fazia do Brizola, o que hoje soa paradoxal, um democrata. Né? O Brizola era um homem da lide eleitoral. Né? Ele foi um homem que foi curtido pelos processos eleitorais. Por que eu digo que soa paradoxal? Porque os detratores de Brizola, os críticos do Brizola, frequentemente o qualificaram como um caudilho, como um antidemocrata. Era muito comum na aura negativa ou positiva, dependendo de como você, de que lugar você estivesse no espectro político, identificar o golpe militar de 64, tendo Brizola como um dos seus responsáveis, porque ele supostamente teria radicalizado a atmosfera política, teria induzido, não é, os debates e os posicionamentos políticos a uma radicalização que levou a direita e os militares ao golpe militar. Então, era muito comum entre os críticos de Brizola, que não eram poucos, não foram poucos, não é? O Brizola ele tem a capacidade, ele teve sempre a capacidade de galvanizar paixões e adesões com a mesma intensidade que ele tinha de criar inimizades, adversários e raiva, né? Era impossível quase não se posicionar contra ou a favor do Brizola em diversos momentos da trajetória dele, né? E a principal arma dos seus críticos, que não eram só de direita, não eram só das elites políticas, havia muitas correntes à esquerda do aspecto político que eram hostis à figura do Brizola e ao que ele representava, não é? E era muito comum as críticas de que ele supostamente seria um antidemocrata. Hoje, quando a gente tem um distanciamento mínimo, né, e é capaz de olhar, isso soa quase que irônico, é um paradoxo, porque ele foi a liderança curtida pelo voto popular. Né? Ele sempre esteve onde esteve pela expressão do eleitorado na escolha dele. Né? Então, essas três características são características que atravessaram a trajetória do Brizola em suas diversas personas, em suas diversas configurações ao longo desse meio século em que ele atuou como homem público. Deixa então, eu tentar decifrar um pouco. Eu não tenho, pessoalmente, qualquer impressão de que Brizola fosse algo que não um democrata. Acho que ele radicalizou sim e botou fogo no Brasil em 64, mas no limite acusar um líder político de excesso de poder retórico, o responsável pelo golpe é o golpista, ninguém mais. Gente inflamando o debate sempre vai ter, isso faz parte do jogo democrata, a democracia que aguente o tranco. Agora, Getúlio Vargas não era um democrata. Getúlio Vargas foi um ditador. Eu quero que você me ajude a entender o que é o trabalhismo, essa força da qual o Brizola foi herdeiro. Eu vou descrever como é que eu compreendo Getúlio. Se tiver qualquer premissa no que eu te falar, da qual você discorde, por favor, acusa ali. Não, discordo aqui e tal. A impressão que eu tenho a respeito da Primeira República é de que os governantes da Primeira República não entenderam, terminaram vítimas
do sucesso da Primeira República. A Primeira República fez um arco inicial de industrialização do Brasil e criou um Estado, coisa que não havia no Império. Você não tinha nem indústria no Império, você tampouco tinha a estrutura de um Estado. Agora, a partir do momento que você teve uma industrialização inicial do Brasil, depois o Estado Novo vai dizer que não houve industrialização, mas houve. E você tem a formação de sindicatos, até porque muitos dos operários vêm de uma tradição operária italiana, e aí trazem o anarquismo, trazem organização. Você tem várias greves na última metade da Primeira República. Quer dizer, você tem essa organização de uma classe operária e uma mobilização de uma classe operária. E, ao mesmo tempo, você tem a formação de uma classe média urbana, em parte de funcionários públicos, que começam a ser pessoas que não vêm da elite, mas que têm formação e começam a ganhar salários bons, tudo mais, e pequenos comerciantes, né, pequenos industriais, tudo mais. Quer dizer, e esses dois grupos, nem essa classe média nova, nem os operários tinham qualquer tipo de representação política na Primeira República. E eu vejo, entre outras coisas, o movimento tenentista como parte dessa crise de dois conjuntos da sociedade brasileira que não tinham mais representação. E me parece que o Getúlio entende isso desde sempre. E a coisa que ele constrói ao longo dos anos 30 é uma nova estrutura, uma nova organização da República que contempla esses dois grupos. E não me parece que seja um acidente que, quando o Getúlio vai construir um partido para ele, que é o PTB, é um partido que nasce representando operários e funcionários públicos. Essencialmente porque eram justamente os dois grupos que ele percebeu que precisavam estar representados no jogo político brasileiro e tudo mais. É claro que, se você forma um partido com essa base, funcionários públicos e operários, você está formando um partido que quer Estado, porque isso é do interesse de funcionários públicos, né? Que é um Estado que seja maior, porque isso vai representar seus salários, tudo mais, e você está formando um partido que é de esquerda, porque é um partido que vai defender o interesse de operários. E é isso, me parece, que um Getúlio Vargas, que passa a década de 1930 oscilando entre a esquerda e a direita, conforme lhe convém, acaba desembocando nos anos 50 como líder de esquerda. E, a partir daí, da criação desse PTB e da eleição do Vargas, que era também outro gênio eleitoral, embora não tivesse nenhum pudor de ser o ditador no momento que lhe conveio politicamente, começa a construir uma tradição que, enfim, aí você tem a coisa da CEPAL, a teoria econômica daquele momento é mesmo uma teoria econômica nacional desenvolvimentista, em que o Estado vai ter que decidir quais são os setores industriais no qual ele vai apostar e constrói ele de Brasília, do Rio de Janeiro, na época, qual vai ser o desenho dessa estrutura industrial, mas, enfim. A maneira como eu entendo o nascimento do trabalhismo é isso, é uma coisa que é corporativista, que aparelha sindicato para que sindicato seja uma força de apoio do governante. Então, você tem os sindicatos que são sindicatos de pelegos. Mas que é parte do jogo. Isso não quer dizer que não fosse uma coisa de defesa dos interesses dos operários, tá? Tinha, de alguma forma, uma troca ali de interesses. É assim que eu enxergo a formação do que hoje a gente chama trabalhismo. Uhum. E me parece que o Jango e o Brizola simplesmente herdam aquela estrutura que o Getúlio inventa e inventam, de alguma forma, a partir dali, uma ideologia, mas que era mais um sistema, uma maneira de construir uma força política, menos do que uma ideologia. Você acha que eu estou deixando de perceber alguma coisa? Você acha que eu estou errado em algum ponto? Como é que você lê isso? Pedro, eu não teria por que te interromper e discordar propriamente de nada do que você colocou.
né, fazendo esse relato, muito pelo contrário, né? A questão, eu acho, do trabalhismo, sobretudo se nós pensamos o trabalhismo desde da sua concepção, o início do seu desenho, o Estado Novo é a barriga de aluguel do trabalhismo, né? Então, o trabalhismo, se nós pensarmos o trabalhismo como uma prática política, um campo de atuação política no Brasil, né? Ele começa a ser engendrado no contexto de um Estado autoritário, que é o Estado Novo, porque ele começa a ser engendrado num processo que se dá em vários campos, não é só no propriamente jurídico, mas é no simbólico, no cultural, que é inédito no Brasil, que é de valorização do trabalho e do trabalhador, não é? Que se dá no contexto do Estado Novo, e é inédito no Brasil, que é uma sociedade... Inspirado em Benito Mussolini. Não propriamente no Mussolini. Isso é um grande debate historiográfico, né? Por exemplo, Oliveira Viana, que é um intelectual muito importante na nossa história política, né? E foi um dos muitos intelectuais que o Estado Novo incorporou a seus quadros, porque tem vários lados, né? Estado Novo foi uma experiência autoritária, sem dúvida alguma, tinha muitos componentes de inspiração fascista, sem dúvida alguma, mas não somente isso, né? Foi muito mais do que isso, né? Foi um instrumento de modernização conservadora, sim, né? A literatura mais tradicional, mais convencional nossa identificou vários aspectos importantes, mas é uma experiência muito, muito complexa, né? Para ser reduzida a esses aspectos, esses elementos. Então, por exemplo, o Oliveira Viana, que foi um intelectual que foi abrigado, como muitos outros intelectuais, Drummond, Bandeira, né, pelo Estado Novo, justamente para ajudarem a desenhar um projeto político nacional, um projeto de cultura nacional, abrigados no Estado Novo. O Oliveira Viana era considerado um dos pais da legislação trabalhista e tal, e ele passou muitos anos tentando mostrar que a inspiração do corporativismo que orientou a legislação trabalhista, na verdade, era uma inspiração sueca, não era inspiração italiana, fascista, era uma experiência sueca que é identificada tradicionalmente como a primeira grande experiência social-democrata na história do Ocidente, não é? E o Oliveira Viana tem textos, né, do período já no final dos anos 40 e tal, tentando evidenciar. É claro que isso não significa que, de fato, não houvesse influência fascista, né? Mas eu acho que a gente tem muito ainda, a despeito da enorme literatura, da massa crítica acumulada de muita qualidade sobre esse período, a gente ainda tem muito o que conversar, o que discutir, o que investigar sobre esse período, né? Uma das coisas irônicas, não é que esse modelo, né, que a gente muito rapidamente, alguns intérpretes, alguns historiadores muito rapidamente resolveram como a experiência fascista, autoritária e tal, que é o modelo de organização da legislação trabalhista, né, CLT, e a articulação sindical no Brasil, muito dependente, muito controlada pelo Estado, na verdade, ela perdurou, né, e perdura, de certo modo, até hoje, né, a despeito dos esforços de desconstrução. Se você pegar o discurso de posse do Fernando Henrique em 95, ele anunciava o seu governo como o fim da era Vargas. Só que se você recua e vai pegar o discurso de posse do Sarney, ele diz a mesma coisa. Se você recua e pega o discurso de posse do Castelo Branco, ele diz a mesma coisa. E o Lula, em 2003, diz a mesma coisa. E, de repente, você vê o PT, que é um partido que surge criticando a CLT, criticando o trabalhismo, criticando, aspas, peleguismo, que, segundo eles, sempre caracterizou a organização sindical brasileira devido aos males engendrados pelo varguismo e pelo trabalhismo, o PT acaba recuando uma vez no poder. Então, isso eu menciono isso,
né, quase que introdutoriamente, só para enfatizar o quão complexo é esse período, né, o quão sensíveis são as várias tranças, né, que vão compor isso que a gente chama o Estado Novo, que, por sua vez, é a barriga de aluguel do trabalhismo. Como é muito complexo, a gente fugiria, né? A gente teria que ter várias conversas como essa e tal, teria que ter um especial Pedro Doria no Estado Novo e chamar pessoas e pesquisadores de diferentes correntes historiográficas e políticas, né, para falar disso. Vamos tentar direto o trabalhismo, né? O trabalhismo, ele de fato, ele é engendrado numa lógica de valorização do trabalho do trabalhador, institucionalização do trabalhador urbano, né, excludente, né, o trabalhismo ele surge muito focado no trabalhador urbano, né, no operário, olhando muito para a indústria nacional, enfim. E com mecanismos de controle, né, do Estado sobre os sindicatos e tal. Isso é verdade. Por outro lado, acaba se tornando a base do primeiro partido de massas que nós temos na nossa experiência republicana, que é o PTB, né? Que é o Partido dos Trabalhadores, né? O PTB, primeiro Partido dos Trabalhadores que a gente tem na nossa trajetória republicana, e que vai ter uma força muito grande ao longo do desenrolar, né, da República de 45, né, e gradativamente vai crescendo eleitoralmente, né? A liderança do trabalhismo original, que não chega a ser uma doutrina, eu acho que o trabalhismo ele começa um pouco como uma estratégia política, né, um campo político que vai se instituindo, e há alguns intelectuais, eu destacaria como o principal deles, Alberto Pasqualini, que é uma liderança do Sul, contemporânea a Getúlio, mas com uma vocação e um talento literário, digamos assim, maior do que o do Getúlio, né? O Alberto Pasqualini vai ser a principal figura no esforço de sistematizar o trabalhismo, de tornar o trabalhismo uma doutrina, digamos assim, né? E ele escreveu vários textos, são textos importantes, em que você pode perceber a conexão disso, o trabalhismo, com doutrinas historicamente anteriores, como, por exemplo, o positivismo, né? Que é muito forte no Rio Grande do Sul, é muito forte no Rio de Janeiro e muito forte em Pernambuco, né? Mas há claramente uma concepção de inspiração positivista, né, de prática política, não é, em que as classes trabalhadoras têm o seu lugar, têm o seu papel, não é, e o trabalhismo ele vai se constituindo como esse elemento de base para o PTB. O PTB, por sua vez, é um partido que cresce ao longo desse período e após a morte do Getúlio, a gente tem duas grandes lideranças que, de certa forma, disputam o legado varguista. A diferença entre essas duas lideranças vai se acirrando à medida em que o nosso quadro político vai evoluindo, né, vai se desdobrando no final dos anos 50 e início dos anos 60. Uma liderança é o Jango, e a outra liderança é o Getúlio. O Getúlio mais jovem, mais novo do que o Jango, uma liderança que surge depois, que emerge depois. O Jango já era uma liderança, de certa forma, ungida por Getúlio, foi ministro do Trabalho do governo Getúlio, era querido pelo Getúlio, então ele era uma espécie de sucessor natural do Getúlio, né? Inicialmente, Brizola surge na política encampando essa linhagem, né, e identificando e reconhecendo em Jango o herdeiro da tradição fundada por Getúlio, mas gradativamente nós percebemos, olhando a história, que o trabalhismo se transforma em duas correntes.
que se traduzem em duas estratégias políticas distintas dos seus respectivos representantes. Uma perspectiva mais pragmática, mais diplomática, digamos assim, que é a assumida por Jango, né? O Jango sempre, né, há um belo trabalho, né, a biografia do Jango, do meu colega da UF. Puxa vida, agora eu vou dar uma mancada tremenda e me foge o nome de um colega, parceiro, já publicamos juntos, né, mas é fácil, você pode passar depois para os seus ouvintes, que caracteriza exatamente aquela liderança muito habilidosa, muito diplomática, que é o João Goulart, com a grande capacidade de circulação entre as lideranças sindicais, etc. E o Brizola vai gradativamente ganhando um perfil que eu diria assim, mais jacobino, né? Mais combativo, né? Mais mercurial de atuação política. Não é? Essa bifurcação do trabalhismo que vai se dando no início dos anos 60, né? João, deixa eu só te interromper, você está falando do Jorge Ferreira. Isso, claro, obrigado, Pedro, obrigado. Jorge. Eu fui pesquisar rapidamente. Isso, o Jorge está me dando aflição, estava falando e me dando aflição, como é que eu posso esquecer o nome do Jorge? É um dos nossos grandes historiadores de política em atividade hoje e tem trabalhos extraordinários sobre o trabalhismo, sobre o PTB, sobre Brizola, e essa biografia que é um trabalho monumental, né, sobre o Jango, né? Então, fica a dica com o seu auxílio luxuosíssimo, né? O trabalho do Jorge é muito, muito importante, né? Então, e a gente tem então essas duas linhagens, digamos assim, né? Um trabalhismo mais de conversa, de diálogo, de composição, né? O João Goulart é uma coisa muito irônica isso também. O João Goulart morre no exílio, né? Amargurado, sem poder voltar à sua terra e tal, e taxado como um subversivo, como uma liderança vinculada a Cuba e tal, quando ele, na verdade, ele era um político óbvio, tinha lá suas características e tal, mas um político que investia muito na composição, na negociação, na produção de acordos, de ajustes, não é? E, por outro lado, uma liderança mais jovem, com uma origem social popular, diferentemente de Getúlio e diferentemente de Jango, que são filhos da elite, exatamente. Né? Getúlio não. Né? Getúlio é aquele... Brizola. O Brizola não, exatamente, perdão. Brizola não. Brizola é alguém que surge, né, das camadas mais pobres, né, e meio que se faz não sozinho, né? Ele nunca teve essa atitude de self-made man, né? Mas justamente vai para a universidade, né? Se forma como engenheiro e tal, e ele assume essa posição de uma liderança mais combativa, mais agressiva, mais mercurial, né? E, bom, a história nós conhecemos, não é? Primeiro, em 61, Brizola resiste quando o João Goulart é vítima de um golpe, afinal de contas, a Constituição foi rasgada ali, e o que o Brizola faz é brigar pela Constituição, né, pelo que estava na Constituição, né, e depois, em 64, quando eles, àquela altura, acabam rompendo, né, e a gente tem, então, claramente esses dois trabalhismos, né, assim... A gente tem, na verdade, esses três trabalhismos, né? A gente tem o trabalhismo original, que é engendrado, repito, na barriga de um Estado autoritário, não é? Num processo de modernização autoritária, modernização, sim, mas autoritária, conservadora em muitos aspectos, mas que, por outros aspectos, por outro lado, introduz tardiamente já no Brasil, né, novas relações jurídicas, né, entre capital e trabalho, que não eram revolucionárias, como queriam, né,
as teses marxistas ou revolucionárias e tal, mas que introduz esses novos termos, não é, nas relações capital-trabalho. E pós-Getúlio a gente tem essa tendência de dois trabalhismos, não é? Em que as reformas de base, né, as grandes questões, aos poucos, as demandas e as questões do trabalhador do campo começam a aparecer na agenda, né? E aí uma figura que você mencionou é muito importante, a Reis, nesse processo. Outras figuras que estiveram Francisco com Brizola... Julião. Exatamente, estiveram com Brizola depois, no seu retorno, Francisco Julião, Gregório Bezerra, né, Paulo Freire, né, figuras que estavam na ponta, né, de um processo. Esses são nomes, são lideranças, mas havia um processo em curso. Né? E o Brizola é uma liderança central nesse processo em curso. Então, eu acho que essa experiência de 45 e 64, ela acaba ficando um pouco obscurecida pelo golpe. A gente acaba lendo a experiência de 45, 64, essa experiência, esse período, pela lente do fracasso, que nos é atestado pelo golpe de 64, como se o golpe fosse culpa das suas vítimas, né? Como se aquelas lideranças, aquelas figuras que foram caçadas, que foram exiladas, muitas nunca mais voltaram para o seu país, morreram no exílio, fossem as responsáveis por um movimento e uma ação, como você mesmo colocou há pouco, autoritário, discricionário, que atentou contra a nossa norma jurídica e política. Né? A gente tem que voltar mais, a olhar mais essa experiência nossa, e ao fazer isso, é impossível não levar em consideração o trabalhismo e é impossível não olhar para uma das suas figuras mais importantes, que foi justamente o Brizola. Então, me ajuda a posicionar o Brizola no segundo momento dele, que é o momento já na Nova República. Ele volta para um país que, se por um lado tinha acabado de perder suas três grandes lideranças, os três maiores nomes da democracia anterior, talvez eu esteja sendo um pouco gentil demais com Lacerda, mas, enfim, Lacerda, JK e Jango tinham acabado de morrer naquela circunstância acidental, bizarra, inesperada. Tem um Brasil novo que está nascendo ali. O Tancredo está organizando as forças conservadoras democráticas. Ele tenta primeiro fazer o PP, depois volta para o PMDB e tudo mais. E você tem uma liderança de esquerda. A gente não sabia ainda que tamanho o Lula teria, mas o Lula estava explodindo ali. Você tem, de repente, um líder sindical que não é um líder político, porque o Brizola, mesmo vindo da pobreza, o Brizola é um homem de partido desde o início. Ele não nasce como um sindicalista e, em cima dessa liderança sindical, se faz o partido. Não, o Brizola nasce dentro do PTB, se forma uma liderança dentro do PTB e é um homem de partido, e foi um homem de partido até o final. Isso. A história do PT é outra. A história do PT é um partido que nasce dentro do movimento operário do ABCD paulista e dentro da USP. E da junção ali se forma uma nova esquerda que não tinha nada com a experiência trabalhista do getulismo, que era anti-getulista, inclusive. Que, como você disse, acusava o trabalhismo getulista de pelego, e me parece com alguma razão tipo, nós não somos um partido dos trabalhadores que vai ser operado pelo governo. Nós estamos aqui para lutar pelos trabalhadores. É claro que quando o Lula chega à presidência tudo muda muito rápido, mas isso é outra história. A década de 80 é passada com essas duas estrelas políticas da esquerda disputando espaço. Não me parece que exista outra liderança política, de fato, relevante na esquerda nesse período. Até que eles chegam nesse embate que, se fosse futebol, a gente estaria falando dessa final até hoje,
que foi o final do primeiro turno de 1989, que literalmente ninguém sabia quem que ia sair, mas aquela é a primeira eleição desde a eleição do Jânio Quadros. É a primeira eleição direta. E quando acaba e quem vai ao segundo turno é o Lula se torna a grande liderança de esquerda do Brasil. É claro que isso deve ter calado para o Brizola como uma derrota imensa, mas a partir daí ele se torna um líder político regional, né? Ele perde o palco nacional de uma certa forma. Ou você acha que eu estou exagerando? Ele perde o palco de certa forma, ele perde essa capacidade que eu mencionei de transformar a adesão simbólica em voto, entra em declínio, mas não a partir de 89, é uma coisa muito curiosa, né? Porque em 89 foi ali no Photoshat, né? E dá para dizer, se a gente fizer um trabalho, um escrutínio detalhado, for à imprensa, né, fazer aquela pesquisa de arquivo e tal, o Brizola, ele desde antes do golpe, ele é um fantasma para os setores mais conservadores da sociedade e da política brasileira, né? Eu sou mais velho que você, então minha adolescência se dá no contexto pré-anistia, né? E assim, figuras como Brizola, como Prestes, como Arraes, eles tinham uma aura muito interessante para quem era muito novinho, estava começando a se interessar por política, porque aquelas figuras meio distantes, né, que eram vistas como espécie de bête noire, né, aquelas bestas negras, bestas do apocalipse, né? E o Brizola era o pior de todos. Ele era a ameaça à desordem, ele representava a ameaça do comunismo, né? E o Brizola tinha uma singularidade em relação a outras lideranças em relação às quais se nutria esse fascínio, né? É que o Brizola ele provocava essa sensação entre os setores da direita e entre certos setores da esquerda também. Né? O Brizola foi considerado o responsável pelo golpe. Vocês veem que loucura é isso, né? Assim, mesmo pegando ativistas com formação historiográfica, escrevendo memórias com pretensões historiográficas e tal, e algumas análises, né, identificavam, parecia que o golpe tinha sido uma obra do Brizola, né? Brizola era o grande responsável pelo golpe. Para intérpretes e atores conservadores, à direita, mas também à esquerda, né? Então, obviamente, não era unanimidade, mas é impressionante que diferentes atores, diferentes espectros, de diferentes lugares do espectro político, viam em Brizola essa capacidade disruptiva, essa ameaça à ordem democrática, né? Daí eu ter mencionado há pouco a ironia, né, que faz com que uma liderança política que se fez no voto, no processo eleitoral, né, ter sido taxado e essa imagem ter colado em vários setores, né, como um antidemocrata, né, como um golpista, como uma liderança irredentista, irresponsável, inconsequente, né, e ele volta, né, para o Brasil carregando isso para o bem e para o mal. Né? Quando você mencionou Tancredo, a tentativa do Tancredo de criar o PP, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha para esse período, Pedro, né, o único partido cuja liderança reclamava uma retomada da experiência de 45 como parte da sua identidade política era o trabalhismo brizolista. Era o PDT. Primeiro o PTB, brizolista, depois, quando a legenda vai para Ivete Vargas, o PDT, que era expressa na retórica do Brizola como o imperativo de retomar o fio da história que tinha sido violentamente rompido pelo ato discricionário de militares e de civis. Né? Era um único. O PT
se institui como marco zero, né? O PT era a consagração da primeira experiência realmente efetiva e autônoma de organização dos trabalhadores. O PT zerava toda a nossa história de organização política, associativa, sindical, prévia aos movimentos do ABC Paulista e dos profissionais liberais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Nada disso tinha existido como uma experiência válida na retórica do PT. Então, o PT, a Nova República, era o marco zero na identidade do PT. O MDB, o PMDB, marcava sua identidade como a continuidade da luta democrática. Ou seja, ele também zerava o nosso passado, a nossa história. 45, 64 não existia na construção da identidade partidária do PMDB. O PSD, o PDS, que era o desdobramento da Arena, mantinha a retórica da luta contra o comunismo, pela manutenção da ordem, etc. e tal, né? O PTB não tinha identidade alguma, né? O PTB foi aquela invenção do regime militar justamente para esvaziar a capacidade de aglutinação de uma liderança que seguia sendo temida pelas elites, que era o Brizola. O trabalhismo e o Brizola, como sua principal liderança, foi um único movimento político. E o PDT foi o único partido político do processo de restauração do pluripartidarismo no contexto da redemocratização, que retoma a nossa história, retoma a nossa experiência de política de massas. Foi o único, não é? E faz isso de uma forma muito interessante, porque não faz isso como uma mera recuperação de um passado, como uma espécie de saudosismo, como o Brizola esteve esse período todo no exílio, depois de um tempo no Uruguai vai para Nova York passa um tempo em Portugal, ele tem contato com outros jovens autoexilados, como foram, por exemplo, seus pais, como você mencionava no início da nossa conversa, e alguns exilados efetivamente, né, que começam a se articular para retornar ao Brasil e começam a pensar um novo trabalhismo, né? Então, quando a gente pensa no trabalhismo, a gente não deve pensar no trabalhismo no singular, mesmo naquele período de 45 a 64, porque a gente tem aquele período inicial de engendramento do trabalhismo, depois a gente tem os herdeiros do trabalhismo que dão significados diferentes a essa atuação política, Jango e Brizola. E o trabalhismo que vem do exílio com Brizola é um trabalhismo que incorpora uma série de elementos à agenda política partidária que não estavam presentes e que não foram incorporados pelos demais partidos. Tá? O Brizola vai para a eleição de 1981 com chances zero de ser eleito, lançando na sua nominata Cacique Juruna, Aguinaldo Timóteo, Carlos Imperial. Tudo isso parecia muito folclórico, né, no debate político partidário e eleitoral daquele momento, e de fato era. Tinha a ver com a escassez de quadros eleitorais do PDT. De fato, não havia muitos quadros, porque o projeto de institucionalização do trabalhismo tinha sido ferido gravemente pela perda da legenda, não é? Mas também tem a ver com o fato de que o novo trabalhismo traz do exterior uma série de pontos da agenda político-partidária que não ocupavam a agenda política partidária dos demais partidos naquele momento. A questão do meio ambiente, a questão dos direitos da mulher, a questão das populações originais, o racismo. Não é à toa que o constituinte que vai ser responsável pelo capítulo sobre o racismo na Constituição de 88 é o K.O., um jornalista como você, liderança do movimento negro. Carlos Alberto Oliveira. Exatamente. Por quê? Porque mesmo entre os setores conservadores, né, reconheciam que essa era a agenda do novo trabalhismo. Né? Lélia Gonzalez,
Abdias do Nascimento, lideranças históricas do movimento negro no Brasil, conversam com o PT, têm boas relações com várias lideranças do PT e ingressam no PDT. E se colam no Brizola, porque isso é o novo trabalhismo, né? Então, nós temos aí um novo trabalhismo. O Brizola, ele encampa isso de peito aberto? Eu não diria. É claro que o trabalhismo do coração do Brizola é aquele em que ele foi curtido, é aquele em que ele foi formado, é a questão da educação pública, é a questão do desenvolvimento nacional, é a criação de blindagens contra a predação internacional da riqueza nacional. Isso foi a escola de formação do Brizola e eram as questões, as ferramentas com as quais ele operava, né? Mas ele teve sensibilidade de ouvir esses jovens autoexilados, essas antigas lideranças que incorporam essas questões na sua experiência internacional e traz isso para dentro do PDT. Muito rapidamente, o PT faz esse mesmo movimento. Ótimo. Hoje, essas questões não pertencem a partido algum. Excelente, excelente. Que bom, isso é um sinal do sucesso dessa iniciativa, ainda que um sucesso muito inferior ao que nós gostaríamos de ter tido. Né? Mas, naquele momento, o novo trabalhismo é justamente quem fecha esse novo discurso público, esse novo discurso político. E o Brizola, ele realmente tinha um projeto, e quem ficou em torno do Brizola tinha o mesmo projeto, ser eleito presidente da República. E ser eleito pelo voto. Ser eleito pelo voto, porque justamente era essa conexão que assustava tanto. O cara não somente ia para os palanques e encantava as multidões. As multidões saíam dali encantadas e votavam nele. Traduziam esse encantamento no voto. O desempenho eleitoral do Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, para deputado federal pelo estado da Guanabara, foi uma coisa absurda, foi uma coisa surpreendente. Nem os engenheiros dessa estratégia imaginavam que ele ia ter mandado tão bem. Né? Aí você tem, primeiro, a expectativa das diretas já, né, a campanha de 84, que é abortada em 85. A gente tem a prorrogação do mandato do Sarney, que empurra para mais um pouquinho a sucessão eleitoral pelo voto direto. Né? Em 89, o Lula é uma grande liderança, provavelmente a gente ainda vai falar um pouco dele aqui, que seja, porque eu acho que não dá para falar de quem foi Brizola sem falar de quem é Lula. Né? Mas em 89, bater Lula no segundo turno era muito mais tranquilo, muito mais garantido do que bater Brizola no segundo turno. Né? Então, se a gente vai e faz uma análise de discurso, vai às filigranas, né, das veiculações dos grandes veículos de imprensa, que eram importantes formadores de opinião naquele momento, muito mais do que são hoje, embora continuem tendo importância, o Lula era o adversário ideal para o Collor, era o adversário ideal para as elites políticas meio perdidas, meio sem alternativas e que acabam apostando suas fichas no Collor. E aí sim, 89 foi um golpe duríssimo no projeto do novo trabalhismo e no projeto político do Brizola de chegar à presidência da República. Mas, a despeito disso, em 90, já com o governo Collor dando seus primeiros sinais de loucura, Brizola se candidata a governador do Rio de Janeiro, depois de ter sofrido o que sofreu no primeiro mandato, e obtém, se não me engano, 60 e poucos % dos votos. Ele é eleito no primeiro turno, e ele sai. Né? Se você fizer uma pesquisa de arquivos, você vai ter oportunidade de ouvir lideranças que eram muito destacadas na época, tipo Jandira Fegali, né? E outras figuras de esquerda, dizendo que o Brizola saía daquele processo eleitoral como a principal força de oposição ao governo Collor no âmbito nacional. Então, de fato, 89 é um baque. Né? Ali a gente vê o fracasso de um projeto.
né? Mas ele tem uma grande sobrevida, porque ele não ganha no primeiro turno num estado qualquer, né? É no Rio de Janeiro, um ano depois, né? E ganha no primeiro turno. Eu queria conversar sobre o Ciro, na verdade. Brizola morre no início do século e o Lupe, que era um dos garotos que ele tinha adotado ali no nascimento do PDT, se torna o chefe do PDT e permanece como uma tradição de partidos políticos no Brasil, né? Isso não é uma característica do PDT, isso é uma maneira como os partidos políticos que funcionam e os partidos políticos do Centrão, todos têm essa característica. Mas o Lupe se torna presidente e o PDT meio que entra numa decadência até se encontrar com Ciro Gomes. O Ciro era um político com alguma projeção nacional em busca de um partido para chamar de seu. O PDT era um partido que tinha uma história importante na política nacional, porque ele é o PTB de verdade. Em busca de um líder para chamar de seu, os dois se encontram. Quando você olha para o projeto nacional desenvolvimentista que o Ciro banca como candidato na última eleição e nessa eleição, de bate-pronto, isso é a cara do PDT, isso é a cara do trabalhismo. Então, todos os elementos de pensamento econômico essenciais estão ali. É claro que uns vão argumentar que é uma proposta velha, isso e aquilo, outros vão dizer que não, isso é um novo trabalhismo, isso é um novo olhar sobre o nacional desenvolvimentismo. Isso na verdade, me importa menos, porque a essência da identidade do que o partido eu reconheço do ponto de vista econômico ali. Mas, ao mesmo tempo, o Ciro é um cara que foi um monte de coisas, né? Eu não estou dizendo que o Ciro seja um político incoerente, não, mas ele começa a carreira no PDS, ele é um dos ministros da Fazenda do Plano Real, ele só não teve no governo Fernando Henrique porque ele brigou, porque ele queria a Fazenda e não o Ministério da Educação, mas ele poderia estar lá, e depois foi ministro do Lula. O Ciro vai por toda parte até se encontrar no PDT. O Ciro você reconhece nele, para além do projeto nacional desenvolvimentista, que meio que só fala da economia, você reconhece no Ciro o herdeiro dessa linhagem Getúlio, Jango, Brizola, Ciro? Ou você acha que tem algum artificialismo ali? Não. Não, em absoluto. Não reconheço de forma alguma. Eu quero dizer primeiro que eu respeito muito o Ciro. Pra você ter uma ideia, um dos economistas que era especulado no PDT, na época eu fazia trabalho de campo, frequentava muito o PDT e lideranças do PDT, um economista que era tido como uma referência, seria uma referência num eventual governo Brizola, governo federal de Brizola e tal, seria o Mangabeira Unger, né? O Ciro tem um livro com o Mangabeira Unger, foi aluno do Mangabeira Unger nos Estados Unidos e tal, e de fato o Ciro tem alguns, as propostas que o Ciro defende há muito tempo, inclusive, né, muitas delas vão ao encontro, né, de teses que seriam reconhecíveis, né, seriam passíveis de serem entendidas como as teses nacional-desenvolvimentistas ou desenvolvimentistas, né, de estímulo à indústria nacional, né, criação de mecanismos, tornar a indústria brasileira competitiva no mercado internacional, enfim. E eu acho que realmente o Ciro ele tem alguns projetos, algumas propostas, uma percepção muito interessante, né, e é um cara que estuda, é um cara que que se informa, enfim. Então, a despeito disso, eu acho que ele está muito distante de qualquer trabalhismo possível, né? O Ciro ele não demonstra ao longo desses anos de atuação pública, a despeito da enorme lealdade que eu acho que ele demonstrou ao PT durante muitos anos, quando foi ministro, depois deixou de ser ministro, continuou como um interlocutor, enfim. Eu acho que o Ciro ele não demonstra
uma fração que seja da capacidade de negociação e de composição que a gente encontrava, por exemplo, num João Goulart, né? Eu acho que ele não tem isso, ele é uma liderança mercurial, né? Se a gente for pensar em capacidade de articulação, de diálogo, de negociação, ele seria muito mais um trabalhista brisolista, pensando lá no trabalhismo pós-Getúlio, né? Mais mercurial, mais combativo. Isso, inclusive, eu acho que, de certa forma, está sendo sugerido nas primeiras peças de campanha dele que estão vindo a público, né? Apelar para esse lado combativo dele. Então, ele não tem esse traço de capacidade de negociação, de diplomacia e tal, tão o Getúlio forte também tinha. Que o Getúlio, obviamente, mas Getúlio é quase um artista, né? Gostemos dele ou não, o Getúlio criou uma obra. Né? O Estado brasileiro moderno é uma invenção de Getúlio, caramba. Né? Então vamos deixar ele de lado. Então ele não tem, o Ciro ele não tem essa capacidade de articulação do Ciro, então, do Jango. Ele seria mais mercurial, mais combativo. Só que, ao contrário, muito diferentemente do Brizola, o Ciro não tem o menor cacuete de liderança popular. Né? A capacidade de comunicação do Ciro começa a se comprometer, inclusive pela autoconfiança que ele demonstra na sua erudição, como planejador, como economista, como gestor público. Né? Então, até para figuras mais ilustradas, figuras mais informadas e tal, muitas vezes você está ouvindo o Ciro falar, você para de prestar atenção. Né? Porque ele tem um certo fascínio pela tecnicidade, né, pelos números, que fazem com que ele seja quase o antípoda do líder de massas, do líder popular. Então, ele é uma liderança que tem muitas virtudes e ainda assim não consegue criar muita empatia, não consegue criar muita conexão, né? O que faz com que ele esteja eternamente congelado numa faixa de intenções de voto que não muda. Sabe? Entra eleição, sai eleição, entra eleição, sai eleição. A capacidade dele de trazer, mesmo em 2018, né, quando a gente teve diante a gente viveu aquele processo eleitoral absolutamente histriônico, né, e enviesado, né, ainda assim ele não foi capaz de viabilizar, né, sua candidatura sequer para ir para o segundo turno. Então, eu não acho, com enorme respeito que eu tenho por ele, né, eu acho que não há nenhum denodo, ele não é uma liderança trabalhista, né? Ele não tem história no trabalhismo e ele não tem as principais virtudes que os diferentes líderes trabalhistas, né, ostentaram para se tornarem aquilo que eles se tornaram. Né? Então ele não tem. Né? Assim como eu acho que o PDT, que é um partido que eu respeito, que eu acho que continua tendo seu lugar, né, tem pouco a ver com o PDT do seu momento de origem. Né? O país mudou, o Brasil mudou muito. Né? A concertação partidária mudou, as lideranças mudaram. Né? Então, eu, indo muito diretamente ao ponto, Pedro, diria que em muitos aspectos, e nos aspectos mais decisivos, né, eu acho que, primeiro, o trabalhismo inventado pelo Getúlio, reproduzido, que tem continuidade com Jango, depois com Brizola e tal, esse trabalhismo acolhido num partido trabalhista cumpriu o seu papel histórico. E cumpriu muito bem. Poderia ter feito melhor, poderia ter cometido menos deslizes e podia ter chegado mais longe se não tivesse sido identificado de forma tão raivosa, inclusive, como um partido de pelegos, um partido de elites, um partido manipulador, uma série de coisas. Mas ele cumpriu o seu papel. Né? E hoje, os seus principais elementos eu não identifico no PDT. Eu acho que o PDT hoje é um partido importante, ele tem o seu papel como um partido médio,
Um partido que se mantém ali, um partido médio, pequeno para médio, tal, mantém lá a sua história, o Instituto de Memória Alberto Pasqualini e tal, mas os elementos, né, renovados, aglutinadores, se encontram hoje, na minha opinião, por irônico que possa parecer, exatamente naquele partido que é criado como seu antípoda. Mas ele é criado como seu antípoda pela disputa de lugar, sabe? Eles estão disputando o mesmo público. É o PT. Desculpa te interromper, porque o que você me parece estar dizendo, em essência, é que se a essência da descrição do trabalhismo, se o trabalhismo não é uma ideologia, e sim um método, uma maneira de organização política eleitoral, inclusive com vistas a eleições, e se as duas principais características desse método são a capacidade de se coligar com diversas forças da sociedade e, simultaneamente, a capacidade por parte da liderança principal de sentir o pulso do povo, é quase bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, né? Que a gente, de certa forma, está repetindo com Lula o que se fez com Brizola. Desculpa, com Getúlio Vargas. Que é, depois de um período conturbado, volta aquele grande líder popular, O Lula é o líder trabalhista, então. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que o que se aproxima mais, né, do grande líder trabalhista, que tem a capacidade de conversar com diferentes setores, que tem a capacidade de fazer política, não é? E criar condições de formulação de um projeto político, um projeto de governo e tal, e, por outro lado, tem capacidade de comunicação com as classes populares, tem sensibilidade em relação às principais demandas e necessidades das classes populares, não é? E encampar políticas que se aproximem da realização de pelo menos parte, né, das demandas populares e que deem conta desse enorme déficit social que o Brasil acumula durante décadas e que nos últimos anos só potencializou. Eu vejo hoje no Lula essa figura e no PT o partido que, para o bem e para o mal, mais se aproxima dessa tradição trabalhista, porque é muito curioso, né? Hoje nós podemos, em perspectiva, ver isso claramente. O PT ele é criado como um partido que se contrapõe ao trabalhismo, etc. E, de fato, eu acho que era real essa disputa e essa importância de diferenciação e tal. Só que, ao longo do tempo, ele foi se tornando cada vez menos diferente, digamos assim, daquilo que era o trabalhismo, daquilo que era a tradição do trabalho, a ponto de, inclusive, se tornar, uma vez no governo, defensor da CLT, né? Das garantias trabalhistas, que era uma das bandeiras lá do PT em construção, né? E eu acho mais, Pedro, eu acho que o Brizola ele sempre teve um respeito enorme pelo Lula. O Lula, você dizia lá da criação do PT, então é muito curioso isso, porque a gente olha, né, faz pesquisa de arquivo e tal, quando tem o processo de redemocratização, a anistia, a reintrodução do pluripartidarismo, todas as lideranças que não fossem à direita, né, que não fossem vinculadas ao regime militar, que no caso foi o PDS, né, flertaram e tentaram trazer o Lula para perto. Todas. Né? E o Lula se negava e não se reconhecia como um líder partidário. O Lula se reconhecia como um líder sindical. Né? Mesmo para o PT, naquele momento que o PT ainda nem existia, estava sendo criado, você falou dos intelectuais da USP, dos operários do ABC Paulista, tem que lembrar da igreja, né, dos segmentos à esquerda, claro, da igreja, claro, que foi uma força da libertação muito importante na criação do PT, e o Lula resistia muito. E o Brizola e os trabalhistas também tentaram trazer o Lula para perto de si, né? E não podemos de forma alguma esquecer
a dobradinha de 98, né? Brizola, mesmo sendo um líder mais antigo, mais experiente, mais longevo, reconhecendo o declínio da sua capacidade eleitoral, né, num gesto que eu acho um gesto historicamente muito significativo, aceita ser vice. Aceita ser vice do Lula. O Brizola não aceitaria ser vice de qualquer um. Tá? Ele aceita ser vice do Lula. Acho que é um gesto muito significativo de um político que está longe de estar no seu declínio político, porque ele não estava no seu declínio político, ele estava no seu declínio eleitoral, né? Porque todo mundo queria saber a posição do Brizola sobre qualquer encrenca que surgisse, até as vésperas da morte dele. Né? Fazia diferença os posicionamentos dele. E ele se posicionava. Né? Por isso que eu também queria, né, retornando à questão que você colocou já lá atrás, né, eu queria dizer que eu acho que o Brizola ele não se transforma em nenhum momento num líder regional. Né? Primeiro porque você ser governador do Rio de Janeiro, naquele contexto, hoje é diferente, mas naquele contexto, o Rio de Janeiro ainda tinha muito essa imagem, né, do coração nacional. Né? E segundo, porque ele nunca se restringiu às questões do Rio de Janeiro. Né? O Brizola morre como uma liderança nacional relevante, não mais com a capacidade de tornar essa relevância voto, mas muito relevante. E hoje estamos falando dele, não é à toa, né? Não é. Eu queria encerrar, João, contando uma segunda história, porque quando a gente fala de Brizola é irresistível, mas que eu acho que é uma história que confirma muito de como você o descreveu. Eu tenho uma amiga muito querida que até hoje é militante do PDT e que, na época da campanha em que o Brizola foi candidato a vice do Lula, em 1998, nós namorávamos e ela trabalhava como uma das assistentes do Brizola durante a campanha. Ela me contou essa história que eu acho incrível, que é uma cena de um comício, o comício de encerramento da campanha do Lula no Rio de Janeiro, que evidentemente vai acontecer na Cinelândia. E o Brizola, ao invés de fazer como a maior parte dos políticos faziam, que era entrar pela Câmara Municipal e subir pelo palanque a partir de um prédio, não, o Brizola salta no meio da Avenida Rio Branco e atravessa a multidão, velhinho já, atravessa a multidão para subir ao palanque de frente. Vários seguranças ao redor, um sujeito bêbado segura o Brizola na mão e começa a falar. E, num determinado momento, ele não está parando de falar, e o Brizola, ouvindo atento, um segurança dá um encontrão no sujeito, bota o sujeito para o lado, o Brizola consegue avançar e sobe. Essa minha amiga estava do lado do Brizola. Quando eles entram na parte restrita aos políticos, o Brizola puxa o segurança para o lado e fala o seguinte: veja bem, quando você perceber que alguém está sendo assim inconveniente e tudo mais, o povo quer tocar em mim, o povo quer conversar comigo, o povo quer sentir que eu estou do lado e é importante que ele sinta. Se você percebe que as pessoas estão exagerando um pouco, vai para trás delas. Pisa no sapato de forma que o sapato saia do pé do cara, ele vai olhar para trás, eu vou dar 2 passos à frente e a coisa se resolve sem que ele perceba que... E, para mim, essa história, além de ser uma história folclórica das muitas que o Brizola tem, para mim isso bate como um político muito ciente dos seus métodos, e parte do seu método era essencialmente saber como se comportar em multidão, saber estar à vontade em multidão, saber lidar com esse convívio popular e conhecer todos os truques que não necessariamente políticos hoje conhecem. O Brizola, ele gostava, era disso, né? Era de estar no meio das pessoas e a gente perdeu um pouco
esse tipo de político, não só na democracia brasileira, em todas as democracias, mas esse político que está lá no meio das pessoas. Isso não é um político autoritário no sentido de um político que viraria um ditador, né? Isso é um político que está sempre procurando voto. Uhum. E que dá valor a isso, né? Dá valor a isso. Dá valor a isso. João, olha, muito obrigado pela conversa. Foi muito divertida para mim. Eu aprendi um bocado. Espero não ter tomado demais tempo de trabalho seu aí. Não, imagina, foi um prazer, Pedro. Eu dei uma olhada rápida aí no seu trabalho, acho muito legal, tenho o maior apreço e vou sempre que você achar que vale a pena, que vai ser legal e tal, a gente conversa. Vai ser um prazer para mim. Eu acho que esse trabalho que você faz é muito importante e eu me sinto muito honrado também de poder participar dele. Gentileza sua. Obrigado, João. Abração, cara. Valeu.